Adultização ou adolescência? Eis a questão. Vídeo número 48. Uma produção Torre Small. Muito se tem falado ultimamente no Brasil sobre a adultização, sobretudo depois da deplorável performance religiosa de um adolescente erroneamente chamado Pastor Mirim. Pulando a parte da facilidade com a qual, no Brasil, ter ou usar o título de pastor ou pastora é tão fácil e corriqueiro como mastigar chewing gum, a qualquer hora do dia ou da noite, vamos nos concentrar numa nova terminologia que aponta um velho vício religioso: a adolescência. Sim, estou falando da fase da vida na qual o ser humano, vivendo a explosão hormonal, dá início à formação sentimental, política e religiosa. Não se trata de desrespeitar pessoas dessa faixa etária, que varia entre o início da puberdade e vai até além da maioridade. Pode até haver, mas é caro raríssimo, adolescentes que demonstram maturidade nessa fase e conseguem manter ao longo dos anos a mesma tomada de posição até a fase adulta consolidada. Mas não podemos fingir que não vemos a triste realidade de adultos ou até de inteiras organizações que se colocam por trás dessas crianças, incitando-as a adotar comportamento de adultos. Assim como jovens que acreditam ter descoberto uma fórmula mágica, como o caso apresentado no início desse discurso do famigerado Pastor Mirim. Mas atenção! Este vídeo não quer, de maneira alguma, colocar em discussão a vida singular de cada indivíduo que será mencionado, ainda que alguns realmente merecem ser avaliados, inclusive em suas moralidades. Mas isso seria material para um eventual outro vídeo. Aqui iremos tratar de outro aspecto: a instabilidade natural dessa fase que estamos chamando de adolescência. Antes, acho necessário esclarecer melhor os termos tratados neste vídeo. Adultização, no uso sociológico e psicológico atual, é quando uma criança ou adolescente assume precocemente papéis, responsabilidades ou comportamentos de adultos, geralmente por influência externa, família, religião, mídia, etc. A adolescência é o contrário, quando o adulto mantém comportamentos típicos da adolescência, prolongando a imaturidade emocional ou social. Em síntese, enquanto a adultização força jovens a parecerem adultos antes da hora, a adolescência faz com que adultos permaneçam presos à adolescência por mais tempo do que deveriam. Durante o período da puberdade e adolescência, que começa mais cedo nas meninas, por volta dos 10 anos, e um pouco mais tarde nos meninos, em média aos 12 anos, o corpo humano passa por uma verdadeira explosão hormonal. Essa fase, que pode se estender até aos 21 anos, e em termos neurológicos até aos 25, é marcada por instabilidade emocional, busca de identidade, impulsividade e intensa influência externa, especialmente familiar, religiosa e cultural. É justamente aí que ocorre o que a psicologia moderna chama de adolescência, uma zona cinzenta em que o indivíduo, ainda sem a maturidade consolidada, assume posturas e responsabilidades de adulto. Tenhamos em mente, em
quando desenvolvemos esse raciocínio, que Jesus só iniciou seu ministério público aos 30 anos, numa fase adulta e plenamente formada. Não será isso que veremos a seguir. O pai de 3 filhos, como 3 temporões, é reconhecido de forma unânime como William Miller. Quem foi William Miller? Foi um pregador batista que ficou famoso por afirmar com base em cálculos proféticos, especialmente de Daniel 8:14, que Jesus voltaria visivelmente à Terra em 1843 ou 1844. Já percebeu que os seus 3 filhos são, por ordem cronológica de nascimento espiritual ou institucional, Joseph Smith, fundador dos Mormons, Ellen Gold White, fundadora dos Adventistas, e, enfim, Charles Taze Russell, fundador dos Estudantes da Bíblia, grupo que, após sua morte, daria origem ao movimento hoje conhecido como Testemunhas de Jeová? Vamos dar início à valsa dos adolescentes espirituais. Joseph Smith teve sua primeira visão aos 14 anos. Ellen Gold White teve sua primeira visão profética aos 17 anos. Charles Taze Russell, aos 16 anos, já liderava reuniões e fundava grupo de estudos. Que hormônio espiritual desse povo, né? Seu William Miller foi o pai das 3 grandes ramificações religiosas que nasceram em meio ao fervor apocalíptico do século XIX, então talvez não seja tão absurdo dizer que os grupos atuais, Mormons, Adventistas e Russelitas/Rutherfordianos, são os netos dessa geração da fé ainda em formação. Netos que, em muitos casos, ainda estão brincando de ser adultos. E como bons netos, seguem carregando não só o nome da família, mas também os traços da juventude de seus antepassados. Pressa, convicção imatura e, às vezes, aquela arrogância tão típica de quem ainda não viveu o suficiente para perceber que está errado. Talvez por isso não seja tão incomum hoje ver adolescentes sendo chamados de pastores, jovens julgando os mais velhos, e meninos que ainda estão descobrindo quem são, ensinando outros a serem firmes na fé. Tragicômico, sim, mas profundamente sério. Porque quando a infantilização da fé se torna institucionalizada, não é só o púlpito que perde, é o próprio Evangelho que se torna refém de uma fé que nunca amadurece. Passou-se mais de um século e não evoluíram. Atualmente, a Watchtower, por nítida falta de engajamento em suas fileiras, decidiu conceder o ministério pastoral a jovens pouco mais que adolescentes. Não só não evoluíram, regrediram. Agora, meninos que acabaram de completar a maioridade viram juízes espirituais de pessoas que podem ter o dobro ou o triplo de sua idade, julgando os membros na esfera ética, moral, sexual e qualquer outra esfera que existir, ou que decidirem que exista. Jovens de 20 anos ou pouco mais dizendo a um casal de 65 anos como deve se comunicar no casamento. É o rapaz que nunca criou um filho tentando ensinar disciplina doméstica. Ensina a trocar a fralda quem ainda nem saiu da fralda. Tragicômico. E o pior, não é só ele que acredita nesse papel. É que ele é aplaudido com aplausos de cumplicidade. A congregação, a organização, os líderes mais velhos,
Todos assistem e validam o espetáculo. O silêncio é coletivo. O delírio é institucionalizado. Não quero ser intransigente. Pode até surgir um menino prodígio aqui e ali. Mas na torre, isso virou regra. Qualquer jovem que se mostra engajado no zelo dogmático poderá tranquilamente receber a sua estrela distintivo de xerife do reino de Warwick. Para terminar esse vídeo, lembro as palavras espirituais de um desses jovens prodígios da nova geração. Não irei citar o nome, mas você saberá de quem estou falando. Off the king, the power. É fácil brincar de falar línguas angelicais como se fossem trans. O difícil, e o que realmente importa, é permitir que o verdadeiro King seja, de fato, o Senhor. E não a vaidade ou a organização religiosa a quem servem. Torre, Smo, somos muito ousados.